E aí, moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Que bom que você não me abandonou. Isso mesmo. Esse bloco daqui vai ser bom para a gente poder verificar se o que eu falei aí anteriormente está fazendo sentido. Vai ser um bloco em que a gente vai seguir trabalhando aqui com a parte de operações com conjuntos. Vou focar na relação de pertinência e de inclusão, só que através de alguns exercícios aqui de fixação, tá? Lembrando, relação de pertinência é para você saber quando você utiliza o pertence e o não pertence, e relação de inclusão é para você saber quando você utiliza o símbolo de contido e não contido, e por tabela, o contém e o não contém, tá? Vamos fazer isso aí através de alguns exercícios de fixação, que não são necessariamente questões aí de provas anteriores, são questões aí para a gente dar uma reforçada, tá? Redes sociais estão na tela. Quem quiser seguir meu Instagram é o @profBrunoLima. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube é o Professor Bruno Lima. Dá uma olhada aí, olha. Dado o conjunto A formado pelos elementos. Aí olha como que já vai a minha fala. Conjunto A formado pelos elementos. Completa para mim aí, do outro lado. Quais que são, hein, os elementos do conjunto A? Elementos do conjunto A. Lembrem-se, os elementos de um conjunto virão separados por vírgula ou por ponto e vírgula. Então, os elementos do meu conjunto A, primeiro, são 4, eu tenho 4 elementos, e são eles. O 0, que não é vazio, ok? São situações diferentes. 0 é um elemento, um número 0. Tem um outro elemento, que é o número 1. Um outro elemento, que é o número 2. E eu tenho um quarto elemento, que é um conjunto formado pelo número 3. Então, eu tenho como elemento do meu conjunto A um conjunto unitário formado pelo número 3. Perfeito? E aí, eu quero então que você verifique para mim quais dessas afirmativas aqui são verdadeiras e quais delas são falsas. Bem, são 4 elementos. Se eu te perguntasse aí qual é o total de subconjuntos, o que você teria que responder para mim? Que 2 elevado a 4, 16, eu teria 16 subconjuntos, certo? Então vamos lá. Letra A. Eu posso dizer que o 0 pertence ao conjunto A? Sim ou não? Não complique a sua vida à toa. Quando você fizer a leitura de 0 pertence a A, entenda que esse pertence é como se ele estivesse te perguntando o seguinte, olha, o 0 é um elemento de A? Se a sua resposta for sim, beleza, verdadeiro. Se a sua resposta for não, afirmativa falsa. Então, bora lá. O 0, gente, ele está aqui dentro desse conjunto como um elemento do meu conjunto A? Sim. Então, essa afirmativa que está aqui, ela é verdadeira. Perfeito? Ó, o 0 está aqui como um elemento do conjunto A. Fechado? Aí, olha a minha afirmativa B. A minha afirmativa B é, o 1 está contido em A. Aqui, gente, eu já tenho um erro gritante nessa afirmação, que é o seguinte. Esse Czinho, lembra que eu falo com vocês? Ele vai traduzir a ideia de que eu vou comparar um subconjunto com outro conjunto. Então, para que eu tenha alguma chance de que aquilo ali seja verdadeira, eu precisaria ter esse cara representado dentro de um conjunto. Lembra que eu falo com vocês? Para verificar se é subconjunto, tira as chaves. A única situação que isso aqui não vai dar certo é quando for vazio, certo? Porque você não vai ter chave para tirar. Mas, de qualquer maneira, o vazio a gente já sabe que está contido em qualquer coisa. Então, aqui, para você ter alguma coisa contida em A, o que eu sempre falo é o seguinte, para verificar se está contido, tira as chaves e veja se o que sobra está ali como um elemento de A. E aqui, gente, nem chave para tirar eu tenho. Então, significa que a letra B já está, com certeza, errada. O que eu poderia dizer, veja se você concorda comigo, é que o 1 pertence ao conjunto A. Certo? O 1 pertence ao conjunto A. O 1 seria um elemento. Agora, dizer que ele está contido, não. Olha para a letra C. A letra C está assim. O conjunto formado pelo 3, pertence ao meu conjunto A. Bruno, aí eu lembrei aqui de tirar as chaves. E aí, não, peraí, não confunda as coisas, não. É por isso que a gente está aqui, certo? Está trabalhando aqui o nosso exercício de fixação para a gente dar uma organizada. Porque, peraí, você está tirando chave por quê? Pertinência, não confunda. Pertinência não precisa tirar a chave, não. Pertinência é olhar se o elemento está ali como observar se o que ele está te dando está dentro do conjunto como um elemento, gente. E sim,
Você concorda comigo? Um dos elementos do meu conjunto A é o conjunto formado pelo número 3. Então eu posso dizer que o conjunto formado pelo 3, ele pertence ao conjunto A? Sim. Por quê? Porque esse conjunto é um elemento do meu conjunto A. Então essa aqui é verdadeira, certo? Então cuidado para não decorar coisas do tipo, como aqui é um conjunto, eu tinha que utilizar o símbolo de contido. Depende. Esse conjunto pode estar ali dentro como um elemento, como aconteceu aqui. Então, é verdade dizer isso daqui, certo? Que o meu conjunto formado pelo 3 pertence ao conjunto A. Agora dá uma olhada aqui na letra D. Na letra D, o conjunto formado pelo 3, eu estou dizendo que está contido em A. O conjunto formado pelo 3 está contido em A. Como eu estou utilizando aqui o símbolo de inclusão, que é o contido, aí para verificar se está certo ou errado, o que eu te sugiro? Tira aqui as chaves e veja se o que sobrou está ali dentro do conjunto A como um elemento. E aí não é o caso, concorda comigo? Se eu estou utilizando o símbolo de contido, é o esqueminha de tirar as chaves. Tirei as chaves, o que sobrou está ali como um elemento do meu conjunto A? Aí a gente está vendo que não. O que eu tenho como elemento no meu conjunto A é o conjunto formado pelo 3. Então, para que a letra D fosse correta, gente, veja se fica claro. É como se eu tivesse que ter isso aqui, olha, um subconjunto, e aí lá dentro eu colocaria o elemento que é o conjunto. Isso que está aqui, ó, isso que está aqui é correto. Tanto que se você chegar no esqueminha que eu falei, vai dar certo. Tá usando o contido? Então tira as chaves. Tirei as chaves. O que sobrou ali, que é o conjunto formado pelo 3, está ali dentro como elemento? Sim, olha, eu tenho esse cara aqui como elemento. Então aí estaria correto. Do jeito que foi apresentado, está falso, ok? Letra E. Eu posso dizer que o conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido em A? Sim ou não? Conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido em A? Sim. Moçada, tira as chaves. O que sobrou para mim? Sobraram para mim o 1 e o 2. 1 e 2 são elementos do meu conjunto A? Sim ou não? Sim, olha para cá. 1 e o 2 são elementos do conjunto A. Não compliquem o que não precisa. O que a gente tem aqui é o seguinte, para eu criar os subconjuntos de A, lembre-se, um subconjunto seria o conjunto formado pelo 0, o conjunto formado pelo 1, o conjunto formado pelo 2, o conjunto formado pelo conjunto 3. Outro subconjunto, o subconjunto formado pelo 0 e pelo 1, o subconjunto formado pelo 1 e pelo 2. Então tá aqui, olha. Apareceu o contido, lembra, tira as chaves. E a sua pergunta é, 1 e 2 são elementos de A? Vocês vão perceber que é sempre o mesmo padrão. E se achar que deve, vai passando a limpo as orientações que eu estou colocando para vocês aqui. Tirei as chaves. O que sobra é elemento do conjunto A? Ou, no caso aqui, os que sobram são elementos de A? Sim. Tirei as chaves. 1 e 2 são elementos de A? Sim, olha, 1 e 2 são elementos de A. É claro, gente, que eu posso criar um subconjunto, não é? Por isso que eu estou falando, vamos tentando entender a essência da coisa. Com 1 e 2 eu posso criar um subconjunto? Claro que eu posso. Então é por isso que é correto eu dizer que o conjunto formado pelo 1 e pelo 2 vai ter que ser verdadeiro. Ok? Aliás, o conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido em A, né? Correto dizer, é verdadeiro se afirmar isso. Letra F. Meu conjunto vazio está contido em A. Isso está certo ou está errado? Essa aqui é para nem pensar. O vazio está contido em qualquer conjunto. Viu vazio contido em? Isso aqui está certo. Não vou nem perder meu tempo, tá bom? O vazio sempre vai estar contido em qualquer conjunto. Agora, dá uma olhada na letra G. O vazio pertence ao conjunto A? Vazio pertence ao conjunto A? Aí não. Por que que não? Porque para pertencer, ele teria que estar aqui como um elemento. E aí por isso que eu até brinquei no início, que o 0 é diferente de vazio. Isso aqui estaria correto se eu tivesse enxergado isso aqui, olha. Se aquele 0 tivesse cortado, é como se ele fosse o vazio. Aí sim, o vazio pertenceria. Agora, cara, o vazio, ele não está aqui como um dos 4 elementos que esse conjunto possui, gente. Então, é falso dizer que o vazio pertence ao conjunto A, tá bom?
E o 3? Eu posso dizer que o número 3 pertence ao conjunto A? Sim ou não? Fala para mim. 3 pertence ao conjunto A? Negativo. Quem pertence ao conjunto A é esse cara aqui, olha. É o conjunto formado pelo 3, que pertence ao conjunto A. Para aquela afirmativa ser verdadeira, é como se eu tivesse que estar enxergando isso aqui, olha. O 0, o 1, o 2 e o 3. Tá vendo aqui, ó? Aí sim, o 3 atuaria como um elemento de A. Do jeito que foi apresentado pra gente, não. Então, essa que tá aqui fica falsa. Certo? Então aqui, se quiser, por exemplo, Bruno, posso representar aqui nos diagramas para facilitar? Claro, coloco ó, o 0, o 1, o 2 e aí o conjunto formado pelo 3. Que aí você visualiza o quê? Os elementos. E a partir daí, você vai imaginando, por exemplo, olha, eu consigo criar um subconjunto com o número 3? Não. Eu consigo criar um subconjunto com 3? Não. O que eu consigo criar, ó, é um subconjunto onde lá dentro eu vou ter o conjunto 3, certo? Então, se achar que, por exemplo, a representação por diagramas vai te ajudar, não tem problema nenhum. O 1 está contido em A? Não, o 1 ele não está contido. O 1 ele pertence ao conjunto A. Fechado? Tá tranquilo, beleza? Então, ó, feito esse daqui, que é o primeiro. Separei para vocês aqui 3 exercícios aí de fixação. O primeiro foi esse. Vamos dar uma olhadinha no segundo, ó. Dado o conjunto A, formado por quais elementos? Imagina que você está lendo isso aí e explicando para alguém. Como que você vai ler isso aí? Dado o conjunto A, formado por quais elementos? Bruno, conjunto A formado pelos elementos 2, 5... Não, aí a gente não está falando a mesma língua, não. Vamos falar bonito, hein? Quando você fala para mim que eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 2, 5, eu estou ouvindo você falar e eu estou imaginando isso aqui, olha. Conjunto A formado pelos elementos 2, 5, tá aqui, ó. 2, 5 é isso. Então vamos melhorar a fala. O meu conjunto A é como se ele tivesse isso aqui, olha. Lá dentro ele tem um conjunto, certo? Tem aqui, olha, um outro conjunto e ó, tem aqui um outro conjunto. Certo? São 3 elementos diferentes, que são 3 conjuntos. Então esses aqui são subconjuntos? Nananina, não confundo as coisas, não. Esses conjuntos estão dentro desse conjunto como elementos. Subconjuntos é outra praia. Para criar subconjunto, aí eu vou ter que vir aqui, abrir chave e começar a enfiar esses caras aqui dentro, desse conjunto que eu vou abrir. Perfeito? Então, esse meu conjunto A, ele tem 3 elementos. Veja se nós estamos falando a mesma língua. O meu conjunto A tem 3 elementos. Eu achei que fossem só 2, o 2 e o 5. Não, são 3 elementos. Um elemento é o conjunto formado pelo 2, outro elemento é o conjunto formado pelo 5 e outro elemento é o conjunto formado pelo 2 e pelo 5. Então, esse meu conjunto tem 3 elementos, não 2. Então, esses caras aqui, só para você já se entender comigo, são os únicos caras para os quais eu vou poder usar o símbolo de pertence. Porque eles são os elementos. Então, ó, já vamos avaliar aqui todas as que têm a ver com o pertence. Na letra A tem pertence. Eu posso dizer que o 2 pertence ao conjunto A? Sim ou não? Fala aí para mim. O 2 pertence ao conjunto A? Negativo, moçada. O 2 não pertence ao conjunto A porque o 2 não está aqui dentro, cara, como um elemento. Mas aí eu achei que ele estivesse aqui dentro desse... Não. Os elementos são conjuntos. Para o 2 ser um elemento, ele tinha que estar aqui, ó, pipocando sozinho ali, ó. Isso que está aqui, beleza? Então, o 2 pertence ao conjunto A? Isso é falso. Ok? O conjunto formado pelo 5, pertence ao conjunto A? Sim ou não? O conjunto formado pelo 5 pertence ao conjunto A. Tá aqui, olha. Eu tenho um conjunto como elemento do meu conjunto A, tá vendo? Então, aquela que está ali é verdadeira. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5 pertence ao conjunto A? Sim. Olha para cá. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5 realmente pertence ao conjunto A. Então, ó, letra C é verdadeira. Vamos fazer a letra F já de uma vez. Letra F é o conjunto formado pelo 2 pertence ao conjunto A?
Ah, Bruno, eu acho que... Não tem, ó. Olha pra cá. Os únicos que pertencem, gente, são esses. Para que a letra F fosse correta, é como se eu tivesse que ter aqui dentro como elemento exatamente esse cara. Para a letra F ser correta, eu tinha que ter esse cara aqui dentro, olha, dentro do conjunto como elemento. Não é, eu não tenho isso. Então, ó, letra F é falsa, ok? Vamos dar uma olhada na letra D. Na letra D, agora letra D, letra E e letra G, eu já trago o símbolo de contido. Qual que é a dica? Tá trazendo contido? Tira a chave. E olha, toda hora eu falo a mesma coisa. E é aquilo que eu falei, uma hora vai cair a sua ficha, porque talvez, né, se isso não acontece com você, ótimo, mas é o que acontece com muitos alunos. A gente vai falar. Eu estou repetindo aqui várias vezes a mesma ideia. E tem coisas que ainda não entraram na sua cabeça. Mas uma hora vai cair a ficha. Então aqui, o que eu estou falando toda hora? Se está usando o símbolo de contido, ó, é toda hora a mesma fala. Tira as chaves. Tirei. E aí, você vai ter que observar se o que sobra, depois que você tirou as chaves, está dentro do conjunto A como elemento. Então, tirei as chaves. O que sobrou para mim? Sobrou um conjunto formado pelo 2. Vai lá no conjunto A. Eu tenho aqui o conjunto formado pelo 2 como elemento? Ah, eu tenho. Eu tenho o conjunto formado pelo 5 como elemento? Tenho. Então pronto. Repara. Tirei as chaves e o que sobrou para mim, que foram dois conjuntos, o conjunto formado pelo 2 e o conjunto formado pelo 5, eles são elementos de A. Essa é a sacada para você ter um conjunto contido em outro. Para um conjunto estar contido em outro, para um conjunto ser subconjunto de outro, os elementos desse cara têm que pertencer ao conjuntão, que é o que acontece aqui, né, gente? O conjuntão, que é como se fosse o meu conjunto A. Eu consigo, concorda comigo? Eu consigo, olha, abrir um conjunto, um subconjunto e enfiar dentro dele esses dois elementos, olha. O conjunto formado pelo 2 e o conjunto formado pelo 5. Então, essa aqui é verdadeira, tá vendo? Dá uma olhada na letra E. O conjunto formado pelo 2 e pelo 5 está contido em A. Apareceu o contido, faz o que eu estou te falando. Tira as chaves aqui. Veja para mim se o 2 e se o 5 estão ali dentro como elementos de A. Eu tenho como, gente, a partir desse conjunto, abrir um outro conjunto, um subconjunto, e enfiar aqui dentro esses elementos, o 2 e o 5? Não tenho. Por quê? Porque esses caras, olha, o 2 e o 5, eles tinham que estar assim, olha. Para que isso aqui fosse correto, veja se você entendeu isso. Para que isso aqui fosse correto, eu tinha que ter aqui dentro isso, olha, o 2 e o 5. Por quê? Porque aí eu pegaria o 2 e o 5, essa dupla, enfiaria dentro de um conjunto e aí eu abriria um subconjunto, que seria o subconjunto formado pelo 2 e pelo 5, que não é o que eu tenho aqui na letra E, certo? Então aqui, ó, letra E é falsa, perfeito? E a letra G, já te falei que não é para pensar. O vazio está contido em qualquer conjunto que o cara te apresentar. O vazio está contido, sim, vazio está contido, não precisa nem terminar de ler. O vazio está contido sim, tá bom? O vazio está contido no contido, não. O vazio está contido no vazio, o vazio está contido no conjunto dos números naturais, o vazio está contido no conjunto dos meses do ano, o vazio está contido no conjunto que eu inventar, beleza? Então a letra G não tem que se discutir. O vazio está contido em A? Claro, o vazio está contido em A. Eu não poderia dizer, por exemplo, que o vazio pertence ao conjunto A. Concorda comigo? O vazio está aqui como elemento? Não, então ele não pertence. Fechado? Show de bola. Coisa linda. Se achar que, trazendo uma representação por diagrama simples, como essa que está aqui, isso vai te facilitar principalmente o entendimento dos subconjuntos, faça, tá bom? Nossas verdadeiras, então, foram essas aqui, olha, B, C, D e G. Foram as que você marcou aí para mim? Que coisa linda, hein? Maravilha, essas são as verdadeiras. Vacilou em alguma coisa? Faz parte, é para isso que a gente está aqui, para reforçar e ficar te enchendo o saco com os detalhezinhos que a gente sabe que fazem diferença aí na sua prova. É verdade, né? O vazio está contido no bolso de muita gente, é isso.
O vazio está contido em qualquer lugar, até no bolso vazio de muita gente. Perfeito, show de bola. Ah, o que seria de mim sem meu chat, meu Deus? Show de bola, bora lá. Seja o conjunto A formado pelos elementos 3 e o conjunto formado pelo 3. E as proposições 1, 3 pertence ao conjunto A. Conjunto formado pelo 3 pertence ao conjunto A. Conjunto formado pelo 3 está contido em A. Assinale a alternativa correta. Aí temos lá, ó, apenas 1 e 2 são verdadeiras, apenas 2 e 3 são verdadeiras. Ele quer saber então aí o valor dessas proposições, né? O que seria verdade, o que seria mentira. Então bora lá. Ó, esse meu conjunto A, conversa comigo, fala aí pra mim. O meu conjunto A, ele é formado aqui por quantos elementos? O meu conjunto A tem 2 elementos. Isso aí, foi o que você colocou pra mim, né? Que o meu conjunto A tem 2 elementos. Isso. Nem precisa, mas se a questão perguntasse qual que é o número de elementos que eu tenho aqui dentro do conjunto das partes desse conjunto. Ah, Bruno, esse negócio de conjunto das partes é complicado? Não é nada, cara. O conjunto das partes nada mais é do que aquele conjunto em que você vai mostrar para mim todos os subconjuntos. Quantos subconjuntos que esse conjunto teria? Esse conjunto aqui teria 4 subconjuntos. Eu já ia falar assim, ó, tem 4 subconjuntos. Não, 4 é assim, ó. Tem 4 subconjuntos. Por quê? O número de subconjuntos é 2 elevado a n, onde esse n tem a ver com o número de elementos. Como a gente identificou que eu tenho ali 2 elementos, então eu consigo identificar 4 subconjuntos. Como são 4, vamos passar limpo, vamos deixar indicado quais seriam esses subconjuntos. Vou escrever aqui, olha, como o meu conjunto das partes de A. Ó, olha aqui o meu conjunto A. Ele tem como elementos o 3 e o conjunto formado pelo 3, beleza? Moçada, quando a gente fala aqui, né, de conjunto formado pelo 3, teoricamente é como se eu tivesse que fazer isso aqui, tá? Olha, o 3 e aqui dentro fazer um outro conjunto, né? Mas vou deixar indicado assim só para que didaticamente vocês me entendam. Perfeito? Então, olha, eu tenho aqui o 3 como elemento e eu tenho outro conjunto aqui, que é o conjunto formado pelo 3. Então, gente, quais seriam os conjuntos, quais seriam os elementos do conjunto das partes? Ó, o vazio, perfeito? Que está sempre contido. O vazio é sempre subconjunto de qualquer outro conjunto. Eu consigo criar, aí você fala assim, ah, então aqui, olha, o 3. Não, 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 não. Eu estou falando de subconjuntos. Moçada, subconjunto tem que ser conjuntos. Ó, conjunto vazio, é um conjunto. Não tem como você falar para mim que o 3 é um subconjunto. Isso aqui não é conjunto. Então, ó, abre chaves e enfia lá dentro um elemento. Ah, o 3. Ótimo, eu criei um subconjunto, olha. Esse cara é um subconjunto. Um outro subconjunto, olha para cá. Vê se está claro para você, olha. Esse aqui é um outro subconjunto, certo? Esse aqui é um outro subconjunto. Por quê? O que eu fiz? Eu abri um conjunto, eu não estou criando um subconjunto, então eu abri o conjunto. E lá dentro eu vou enfiar o elemento, que é o 3. Perfeito? E tenho um último conjunto, que seria o próprio conjunto A, né? Ó, que é o conjunto então formado pelo 3 e pelo conjunto formado pelo 3, que é colocar ali dentro o próprio conjunto A. Então, moçada, sobre o símbolo de contido, eu só posso usar o contido com esses caras aqui. Eu só posso dizer que o vazio está contido, que o conjunto formado pelo 3 está contido, que o conjunto formado pelo conjunto formado pelo 3 está contido e que o conjunto formado pelo 3 e o conjunto com 3 está contido. São só esses 4 que vão permitir aí a utilização do símbolo de contido. E o símbolo de pertinência só para esses dois aqui, olha. Ou é o 3 que pertence, ou é o conjunto formado pelo 3 que pertence. Então lá vamos nós. O 3 pertence ao conjunto A? Sim ou não? O 3 pertence ao conjunto A. Por quê? Porque o 3 está aqui como um elemento, ok? Então, ó, verdade. Se eu estou usando o símbolo de pertinência, não arruma confusão para o pertence. Lembra que o pertence é o mais simples. Pertence é só observar se o número está ali dentro como um elemento, né? Ou se o que você estiver colocando está ali dentro como um elemento. Então aqui, ó, essa que está aqui, ó, o 3 pertence. Perfeito? Depois, eu posso dizer que o conjunto formado pelo 3 pertence ao conjunto A?
o conjunto formado pelo 3 pertence ao conjunto A? Sim, o conjunto formado pelo 3 pertence. Por quê? Porque ele é elemento. Olha para cá. O conjunto formado pelo 3... Aí eu tirei as chaves. Não é para tirar a chave aqui, não. Você vai tirar a chave quando você estiver usando o contido. Quando for pertinência, é só olhar se esse cara está aqui dentro como elemento. Ok? Então, ó, o conjunto formado pelo 3 pertence, sim, ao conjunto A. Ele é um dos elementos. Olha aqui a representação, ó. Ó, olha quais são os elementos. O 3 e o conjunto formado pelo 3. Então, eles pertencem ao conjunto A. Agora, olha para essa que está aqui. O conjunto formado pelo 3 está contido em A. Ah, Bruno, está errado. Por quê? Não, porque o conjunto formado pelo 3 pertence a A. Tá, concordo, tanto que a gente colocou aqui. Agora, é errado eu dizer que o conjunto formado pelo 3 está contido em A? Não é errado, não. Sabe por quê? Olha para cá, qual que é a jogadinha com o contido? O contido, eu sempre falo o seguinte, tira as chaves. Tira as chaves. O que sobrou é elemento de A. Então, repara que eu faço uma transição, né? Olha, eu saio do contido, quando eu tiro as chaves, você repara que eu sempre falo isso, olha. Tirou as chaves, verifique se o que sobra é elemento de A. Então, eu tirei as chaves. O que sobrou é elemento de A? Sim. Por quê? Por conta desse cara que está aqui. Tanto que, faça o caminho contrário. Pega esse conjunto que está aqui, cria um subconjunto para mim. Ah, tem aqui um conjunto. Quem que você quer enfiar ali dentro? Ah, o 3. Ora, então isso aqui, gente, é um subconjunto do conjunto A. Certo? Só para deixar claro. Se eu tivesse colocado assim, olha, também estaria correto. Tanto que esse cara aparece aqui pra gente, olha. Eu posso dizer que esse cara que está aqui está contido em A? Posso. Por quê? Porque se eu tirar as chaves, o que sobrou para mim, que é o conjunto formado pelo 3, está aqui dentro como se fosse o quê? Como se fosse um elemento, tá bom? Então aqui, gente, ó, o meu conjunto formado pelo 3 está contido em A? Sim. Por quê? A justificativa é, se eu tirar as minhas chaves aqui, o 3 que sobra está aqui dentro como um elemento. Quem que é esse cara? Não é esse aqui não, olha, é esse aqui, olha, que justifica o fato de que a minha terceira está correta, tá bom? Então, a alternativa correta que a gente deveria ter marcado é a letra D. Todas são verdadeiras. Gabarito correto para essa que está aqui, letra D, tá bom? Coisa linda, hein? Bem, eu espero que sim, né? Que tenha sido uma coisa linda. Professor, foi uma tragédia. Você foi falando aí, eu fui errando um monte. Então, meu amigo, você já sabe o caminho. Primeiro, não pular fora. Pular fora vai ser sempre mais fácil. E pular fora, como eu já falei, quem está agradecendo é seu concorrente, que está lá fritando os neurôniozinhos dele, passando muito provavelmente pelas mesmas dificuldades que você passa aí, a não ser a galera que já tem uma afinidade aí com a parte de exatas, você pode ficar tranquilo que é a menor parte, isso é fato. A gente tem a galera que manda bem nas exatas, beleza, show de bola. Mas a gente sabe que não é a maioria que acaba fazendo as provas, certo? A parte de exatas, a parte de matemática acaba sendo sempre um conteúdo que vai trazer dificuldade. Até mesmo para quem já tem uma certa afinidade, porque muita coisa acaba se esquecendo, né? Então, primeiro passo, não pula fora, porque é sempre o caminho mais fácil, mas também o que vai trazer mais dificuldade para a sua aprovação. E, meu amigo, se já está mandando bem, o negócio é esse aí, o caminho é esse, né? A gente vai lapidando aqui, vai levando, como eu sempre falo, umas porradinhas na cara. É muita porrada na cara? Isso, é muita porrada na cara, mas depois também, quando vem a sua vitória, quando vem a aprovação, aí é aquela história que, tipo assim, molezinha passar num concurso, né? Isso, só você do outro lado sabe o que você está sofrendo para passar, né? Então valoriza seu tempo, não perca seu tempo. Eu peguei isso aqui para estudar, não entendi. Então pronto, já que você pegou e começou a estudar, não vai pular fora não, tá bom? Dá uma olhada, dá uma reforçada. E se mandou bem, do lado de cá, eu tô feliz. Encham aí o Brunão de orgulho, que esse aí é o caminho. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!